Fala, Matheus, tudo bom? Finalizei aqui a nossa rotina de recebimento de amostra em lote, tá? Então eu vou te mostrar como é que funciona. Bom, na verdade, eu só acrescentei mais um ícone aqui, que é o recebimento em lote, mas o anterior continua funcionando. Eu vou abrir algumas abinhas aqui, ó, só para a gente poder acompanhar. Ó. Vou fazer todos os exemplos, tá? Primeira coisa que eu abri foi o nosso financeiro, né? Então eu sei que eu tenho uma conta de que já tem um caixinha lá de R$230, obviamente é tudo fictício, tá? Eu tenho contas a pagar e receber aqui no nosso sistema financeiro, então eu tenho alguns recebíveis aqui, né? Os dois estão baixados. E eu tenho o recebimento de amostra efetivamente e o recebimento em lote. Espera aí que eu já te mostro como funciona, tá? Tudo continua funcionando. Eu vou criar aqui até criar um cliente novo, ó. Um Matheus Souza. Matheus Souza, não existe na minha base, então mateusgmail.com. O CPF inventado, tá? É um CPF de exemplo. Vou cadastrar o Matheus Souza. Então a partir de agora, ó, Matheus Souza já existe na minha base. Ele ainda não tem propriedade, então eu vou cadastrar uma propriedade de teste. Cadastrei. E vou seguir aqui para o meu exame. Ó. Então eu vou pegar um exame qualquer de paternidade. Aqui tem algumas coisas interessantes já, porque como ele ainda não é efetivamente um exame, até que seja pago, ele vai nascer com essa sigla, REC-AM, de recebimento amostra, tá? Ele nasce com o valor do serviço, então esse serviço está cadastrado com R$55, mas nada me impede de vir aqui e falar que ele é R$19,99, tá? Por exemplo. Então eu vou chamar um animal qualquer, eu também poderia cadastrar um animal novo, ou fazer a busca lá na associação, conforme a gente já está habituado no dia a dia, né? Posso cadastrar a amostra, o tipo de amostra que eu estou recebendo, por exemplo. Desse animal eu posso estar recebendo uma amostra hoje, que é de pelo, que foi recebido, aliás, foi coletado pelo meu coletor Bruna, tá? Exemplo. Então, eu vou ter aqui, ó, pelo, que foi data da coleta, data do recebimento da Bruna, e tá tudo certo. E feito isso, eu posso simplesmente, ó, enviar esse meu recebimento de amostra. Quando eu faço o envio do recebimento de amostra, algumas coisas interessantes acontecem, que é o que eu já tinha te mostrado, né? Primeira coisa que ele faz, ó, é que lá no meu financeiro, lá no meu contas a pagar e receber, ele vai gerar para mim, ó, um recebível de R$19,99, tá? Que é o valor correspondente àquele exame único. E lá no Asas, que é o nosso gateway, ó, se eu vier aqui em todas as cobranças, aqui eu estou no sandbox, né, então não é nada real aqui, eu tenho aqui uma entrada, ó, do Matheus Souza de R$19,99, tá? Então eu já tenho esse valor aqui. Lá no meu recebimento de amostra, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, eu vou ter o recebimento do Matheus Souza aqui, ó, registrado, o animal, quem foi o coletor, qual foi o tipo de amostra, a data da coleta, a data do recebimento. Aqui eu já tenho o link de pagamento, caso eu precise. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já vai me levar para o link de pagamento, e aqui o cliente escolhe como que ele quer pagar. E eu posso olhar os dados, de repente interagir de alguma forma aqui, tá? Se você liberar para uso, até o cadastro dos marcadores do genótipo vai funcionar tudo aqui. É como se fosse um exame, porém ele está aguardando pagamento, tá? De forma mais resumida. Então tá certinho. E qual que é a diferença lá do nosso recebimento em lote? Bom, o recebimento em lote, ele permite que eu coloque vários. Ó. Eu vou chamar o mesmo cliente, Matheus Souza, esse nosso mesmo cliente, vou pegar a mesma propriedade, vou selecionar o nosso exame de equinos aqui, e aqui eu vou cadastrar vários exames. Ó. Animal 1, vou colocar R$21, tá? Estou inventando os valores, tá? Então, cadastrei o primeiro que eu estou recebendo, a primeira amostra. Vou chamar a segunda amostra, animal 2, e vou colocar 31. Adicionei ao lote. Vou pegar um animal novo, faz de conta que esse é um animal que eu não tenho na minha base. O sistema, ele sempre faz assim, ó. Se eu colocar um valor que não existe, ele me permite o cadastro do animal. Então eu vou colocar esse aqui, animal teste, que nasceu
lá no dia 1º, é um menino, quarto de milha, teste. E vou cadastrar o animal. Então, a partir de agora, esse animal está na minha base e o sistema já abre para eu fazer o cadastro da amostra. Essa é a amostra que eu recebi mesmo. Essa amostra foi coletada dia 1º, chegou aqui dia 5, e ele é de... deixa eu ver, é de sangue. E quem que é o coletor? É a Bruna. Claro que você pode cadastrar um coletor novo aqui, tá? Salvei. Então agora eu já tenho os dados de um animal novo e vou adicionar ao lote. Perceba, eu vou adicionando ao lote, eu tenho o meu valor acumulado como se fosse um carrinho, né, que foi o que você havia pedido, e eu posso a qualquer momento remover o item do lote, ou enfim, colocar mais itens no meu lote. Vou colocar mais um aqui, que agora vai ser o animal 10, eu não sei qual é, tá? É tudo exemplo mesmo. E 55, vou deixar o valor fixo lá. Adicionei. Então o que acontece, ó, o meu lote é de R$ 162 e ele tem 4 exames vinculados a ele. Se eu gerar essa cobrança, ou gerar esse pedido aqui, olha o que acontece, ó. O sistema vai lá, ele vai gerar para mim, no meu contas a pagar e receber, ele vai gerar uma entrada única de R$ 162. Até aí beleza, porque é uma cobrança só. Lá no Asas, se eu vou, deixa eu fechar aqui, ó. Lá no Asas, se eu atualizar aqui minhas cobranças, você vai ver que eu tenho uma cobrança de R$ 162 lá do Matheus Souza, beleza? E o que acontece de interessante aqui? Lá na minha lista de amostras recebidas, ó, vou atualizar só para adiantar, você vai ver que eu tenho aqui, ó, 4 amostras novas do Matheus. Eu tinha aquela primeira que eu tinha feito, e eu tenho essas outras 4 amostras do Matheus aqui. Todas elas podem ser alteradas, enfim, acompanhadas. Só que o mais interessante é que essas 4 amostras são vinculadas ao mesmo lote. Internamente o sistema entende que isso aqui é de um lote só, tá? E o que muda pra gente na prática? Se eu for lá no Asas e forçar o pagamento, é claro que quando o cliente pagar, essa ação é sozinha, né, automática, mas eu vou acessar essa cobrança de R$ 162. Importante, tá? Deixa eu te mostrar o saldo em conta. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho R$ 230. Eu vou adicionar 160 lá na minha conta. Então eu vou confirmar o pagamento. Ó, confirmei lá no Asas. Eu estou forçando, mas quando o cliente pagar, ele vai repetir esse processo, só que de forma automática, tá? O que acontece quando eu pago aqui? Bom, a primeira coisa é que o meu... cadê, ó? O meu financeiro, vou atualizar, ó, ele registrou a data de pagamento aqui. Então, beleza. Se eu for lá no meu conta, no cadastro da minha conta, ou no cadastro do caixa, né, ele já vai acumular o valor desse exame aqui também. Então, tá tudo redondinho, tudo funcionando. Mas e lá na nossa amostra, ó? Aqui no recebimento da amostra, eu vou atualizar, tá? Só para adiantar. Você vai perceber que aquelas 4 amostras do Matheus, elas saíram daqui. Por que elas saíram daqui? Porque tudo que está em amostra é porque ainda não está pago. Quando ele efetiva o pagamento, ele automaticamente é transferido para a nossa lista de exames. Aqui, ó. Pagou, virou exame. A amostra foi paga, virou exame. Então ele já entra aqui, ó, os nossos últimos 4 exames, ele já cai aqui como pago, ó, o símbolo do pagamento aqui. E uma coisa interessante, lembra que tudo era REC AM? Lembra? Então, a partir do momento que pagou, ele se torna um exame. Então, o que o sistema faz? O sistema vai lá, procura o último GE existente e aumenta o número do GE. Então, ele foi na sequência, o final 18, 19, 20 e 21. E a partir daqui segue o fluxo que a Bruna e o pessoal já está acostumado lá de, né, fazer leitor lá dos marcadores, enfim, emissão de laudo, tá, já está tudo amarradinho. Beleza, querido? Desse jeito, então, a gente tem o recebimento individual e o recebimento em lote. Se você quiser usar sempre o recebimento em lote, mesmo que seja para um só, não tem problema, porque vai acabar ficando mais simples, né? Mas o pessoal vai acabar acostumando mais. Tá bom, querido? Dá uma olhada com calma no vídeo. Essa base aqui é aquela mesma base que a gente usou para fazer teste, então ela está disponível, né? Se quiser entrar, fuçar, tá liberado já. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me avisa. Tá bom?
Espero que tenha ficado claro aí. Se tiver alguma dúvida, me chama. Valeu, querido, abraço.